Olá pessoal, estamos de volta com o mestre no segundo episódio do podcast Raiz, certo? E como de costume, temos algumas perguntas a fazer. Na verdade, parece mais uma entrevista do que um podcast, né? Mas vamos lá. A respeito do movimento Seja Homem, que o senhor falou no vídeo anterior, certo? Eu gostaria que o senhor retomasse essa ideia de homem. Que homem é esse? Que público-alvo é esse? Olá, homens do Brasil e homens do mundo. Seja homem. Bem, pessoal, essa questão de público-alvo e o que é homem, todo homem, independentemente da sua orientação sexual, sem problema, o importante é que ele seja homem e queira ajudar outros homens, tá? Por quê? Porque todos nós temos um conhecimento, todos nós temos uma vivência, uma experiência de vida, uma maturação. E é justamente através desse conhecimento e que cada um tenha, é que a gente pede a ajuda de todo mundo. Inclusive hoje em dia nós temos aí 5 pessoas que fazem parte do nosso movimento, dentre eles psicólogos, educadores físicos, artistas marciais, tá? E tantos outros, comerciantes também, empresários, né? Então o intuito é esse, um homem ajudar outro homem. E o público-alvo, como você acabou de perguntar, é o homem, seja ele adulto, jovem, tá? Porque nós iremos ter várias formas de ajudar, e principalmente as crianças, né? Principalmente os menores, porque um vai repassando o conhecimento para o outro. Certo. Ainda a respeito desse homem, o que é que seu trabalho tem a oferecer digamos assim, de um modo mais pontual, né? O que é que ele vai fazer com esse homem e o porquê que ele vai agir dessa maneira ao oferecer esse serviço? Bem, hoje em dia nós temos que ter um conhecimento, tá? E o conhecimento hoje ele é fragmentado em partes, ok? Então, o homem de hoje precisa da psicologia, da ciência da psicologia. Ele precisa da ciência da educação física, ele precisa se expressar bem, ele precisa todo o conhecimento de uma gama de comportamento. Por quê? Porque são inúmeras as variáveis que atingem esse homem, tá? E para a gente especificar tudo isso nesse tempo aqui é complicado. É como eu falei no vídeo anterior, a questão do pacote pronto, não tem como. A gente vai, no decorrer do tempo, esmiuçando, desconstruindo muitas coisas que foram dadas para a gente, entendeu? No pacote pronto, e que essa armadilha fez com que o homem seja isso que ele é hoje. Na verdade, um nada. E ao contrário, somos tudo. Somos tudo. Seja homem. Existe uma questão interessante aqui envolvendo os totens. O que é que o senhor chama exatamente de totem? O que é o totem? Bem, em outros vídeos eu vou falar o que é o guerreiro e o que é o totem. Mais especificamente, através dos meus estudos. E é engraçado, pessoal, que eu entrei numa coisa e depois fui me deparar com outra. Por isso que eu digo para vocês, o movimento Seja Homem é uma missão, tá? Uma missão que Deus me deu. E só Ele vai fazer com que a coisa vá para frente ou não. Mas pelo que eu estou vendo aqui, as pessoas que estão do meu lado e esse intuito da informação, esse conhecimento assim que está dentro do meu peito, assim, querendo aflorar. Então eu sei que eu estou no caminho certo, tá? Guiado por Deus, com certeza. E se Deus assim permitir, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso advogado, a gente vai chegar lá. Bem, hoje em dia o homem ele precisa de muito conhecimento. Só que é o seguinte, nós temos que entender que o conhecimento ele não é algo que tem uma relatividade, né? Tem um niilismo, como dizia Nietzsche, né? Não é bem assim. Ele tem uma base e nós temos que procurar os nossos totens, tá? Os nossos totens são aquelas pessoas que servem de exemplo para nós. Um exemplo, para mim, uma das pessoas que me chamaram a atenção para o movimento, para eu poder constituir essas ideias, algo
ao qual eu quero agradecer a eles, tá certo? Tem muitos, mas esses dois assim, esses três, são os que eu mais vejo. É o Dom Sandro, lá de Rio Grande do Sul, tá? Que ele esmiuça muito bem as leis, né? Principalmente essas leis que o homem não parece que não sabe. Todo dia está sendo feito leis contra nós, porque se vocês fazem leis, viu, cavaleiros brancos? Se vocês fazem leis, alguém tem que pagar essa lei. E quem é que vai pagar? Né? Então vamos lá. E o outro, né, é o nosso tiozão, tio Mictal. Que para quem não sabe, Mictal é uma sigla em inglês que traduzindo para o português significa homem seguindo seu próprio caminho. Tem vários níveis. É um movimento, mas é um movimento individual, tá? Que cada um segue do jeito que quer. Mas tem os níveis de Mictal, tá? Tem o Red Pill, né? O Red Pill lembra o Matrix, né? Aquele filme, né? Que é a Red Pill e a Blue Pill. Então, são significados que com o decorrer do tempo a gente vai explicando. E também tem o Bruno, né? Que tem o seu canal, que está muito desenvolvido, mas depois a gente toca em outros assuntos. Esses para mim são os totens, né? O qual assim o homem deve agradecer bastante, porque eles trazem um conteúdo muito bom e um conhecimento que ajuda no nosso dia a dia. Veja bem, ligado a essa questão do totem ainda, né, existe o que o senhor falou uma vez da questão do guerreiro. O que é que seria esse guerreiro? Dê uma palhinha assim por alto, por gentileza. Bem, o guerreiro é o seguinte. O guerreiro, quando a gente vai estudar a história do homem, a gente percebe que o homem, em todas as suas denominações, tribos, etnias, tem o ritual. Todos eles têm um ritual. Tem tribos que para que o menino se torne um homem, ele precisa colocar a mão dentro do formigueiro. Aquele formigueiro é muito perigoso. Tem os bárbaros, tem a sua forma de ser guerreiro. E o guerreiro é uma transformação. É como se fosse hoje em dia a nossa puberdade, né? Só que o que fizeram com o nosso guerreiro? Desde cedo estão pegando o homem, estão moldando ele como se ele não é mais guerreiro. É um ser feminino. Não quero colocar nada a dizer que a mulher é ou não é isso ou não é bem o intuito do nosso objetivo aqui. O objetivo, eu quero dizer o seguinte, que o homem tem a sua fórmula e a mulher tem a sua fórmula também. Mas o homem tem que ser guerreiro. E todas as tribos passam por essa transição, né? Nós temos aí a criança, depois vem a questão da puberdade, depois vem a adolescência. E o que está acontecendo hoje? Está acontecendo totalmente o inverso. Hoje nós temos que entender de onde nós viemos, qual a nossa função aqui, né? Hoje aqui eu estou gravando na futura sede do projeto do nosso movimento Seja Homem. Um local que tem bichos, tem areia, para a gente entender qual é o sistema. Mas é muito extenso ainda. Essa pergunta ainda a gente vai esmiuçando ela no decorrer do tempo. Certo. Já que o senhor falou do público-alvo, do homem, do que é totem, da teoria do guerreiro, e obviamente pretende executar esse serviço, onde é que será feito esse trabalho? Bem, esse trabalho nós temos, além dessa sede aqui, do movimento Seja Homem, né? Nossa futura sede, tá, gente? Né? Porque as pessoas têm que entender por que a futura sede. Porque a partir de uma reunião que eu estou organizando, eu e os outros mestres, nós estamos organizando. Aí, a partir dessa reunião, a gente vai gravar, vai mostrar para vocês, tá bom? Muitas pessoas falando também a respeito. E assim, nós temos aí escolas, nós temos a sua própria comunidade, onde a gente pode fazer centros, onde a gente pode conversar sobre o homem, né? Eu com experiência da psicologia, né? O nosso outro mestre também com experiência de psicólogo também. Então, quer dizer, a gente vai levar a psicologia, vai levar tudo aquilo para dar uma repaginada, desconstruir o que está aí, tendo esses locais, porque o local, gente, assim, o local pode ser na sua casa, pode ser no seu bairro, pode ser na sua associação, pode ser
em qualquer lugar. Se você nos chamar para a gente fazer uma palestra, a gente vai lá e fala, inclusive falando também na parte da teologia, né, que tem outro mestre aí que vocês vão conhecer. Tem aí a parte matemática, tem a parte política, principalmente a parte política, que é muito mais interessante. Então, a gente tem todo esse arcabouço justamente para favorecer você, homem, através do conhecimento. Lembrando sempre, não é pacote pronto não, tá, gente? É um conhecimento gradativo que vai precisar de muita reflexão e muita desconstrução do que está aí. Mestre, para a gente encerrar, suas considerações finais. Mais uma vez agradecer, principalmente a Jesus Cristo, né, que é o nosso advogado, a Deus. E algo importante, pessoal, as pessoas pedem muito a Deus as coisas. E eu acredito assim, que para Deus é o impossível, tá? O impossível eu peço a Deus, o que é possível, através do meu Jesus Cristo, Ele intercedendo por mim, e a minha força de vontade, a minha determinação, e aí cada um tem a sua, você vai correr atrás, você vai conseguir, tá? Eu mesmo, nada para mim foi fácil, nada. Até mesmo essa gravação hoje aqui está sendo difícil, viu, gente? Porque nós estamos num ambiente assim muito hostil, né? Mas assim, é importante que... Tô de brincadeira. Mas assim, tudo para mim de boa na minha vida foi muito difícil. E assim, eu não espero nada que esse movimento que a gente está desenvolvendo, criando aqui, o movimento seja fácil. Mas com muita determinação e correndo atrás a gente consegue, tá bom? Pronto, então a gente... Desculpe. Então a gente encerra por aqui. Um abraço ao mestre, um abraço aos nossos telespectadores e até o próximo vídeo. Valeu!